a política na igreja, você acha certo, você acha errado? E tem algumas perguntas aí que já estão previamente ordenadas aí para a gente estar respondendo. E de repente você tem uma dúvida a respeito disso também, pode mandar pelo Face mesmo, né? Eu estou com o meu Face aberto aqui, e você pode mandar também a sua pergunta ou a sua dúvida ou também a sua opinião, tá? O que eu não vou fazer é citar nome de candidato, que não pode, né? E também nenhuma inclinação ideológica, né, que possa sugerir algum candidato, né? Então a gente não pode, mas a gente pode falar sobre política. Aliás, há um momento melhor para se falar disso, é esse, né? Que a gente está vivendo, o advento aí das próximas eleições para prefeito, para vereadores, né? Então é bastante apropriado, é oportuno, né, que a gente tire dúvidas, que a gente fale a respeito de política dentro de uma base bíblica, é claro, né? Vamos falar de política, que a gente vai falar de política tem que ter embasamento bíblico, fundamentação teológica, né? Então é disso que a gente vai estar tratando e você pode desde já postar sua pergunta aqui. São aqui a Juliane e Josué também, né? Josué, daqui a pouco você vai entrar no ar aí com perguntas, tá? Okay. E vamos lá, né? Vamos lá. Qual é a primeira pergunta que nós temos aí, Josué? Vamos lá para a primeira pergunta. Só um pouquinho, que eu já... A primeira pergunta fala o seguinte: a igreja pode se envolver com política? Boa tarde. Bom, primeiro é interessante a gente definir política, né? O que é política? A política é a arte de governar, de administrar, né, recursos em prol de uma comunidade, uma coletividade. Né? Tudo bem, Raquel? Então, a questão é como que as pessoas veem a política hoje, né? Hoje, quando você fala de política, vem uma conotação negativa. Valeu, Raquel, né? Deus abençoe. Muita gente fala que política é corrupto e tal, a igreja não deve se envolver com política. Então, muita gente estigmatizou a política, o fato, né, da igreja não se envolver com política, porque política, para muitos, ela associou-se à corrupção e não é. Política é uma coisa, corrupção é outra. Então, quando a igreja não se envolve com política, alguém vai se envolver e serão os corruptos. Nesse aspecto, eu acho que a igreja, ela pode se envolver sim, deve sim se envolver com política, mas a política no sentido positivo do termo. Porque nós precisamos ser governados por alguém, os nossos impostos têm que ser gerenciados por alguém, as infraestruturas sociais, saúde, educação, segurança, precisa ser gerenciada por alguém, né? E se a igreja não ficar alienar-se disso, os corruptos vão assumir esse papel. Ou outras pessoas, né? Às vezes não precisa necessariamente ser igreja, mas outras pessoas, às vezes de má índole, vão assumir esse papel. Então eu acho que a igreja, ela deve se envolver no sentido positivo, até porque nós somos uma nação democrática, nós não somos uma monarquia. Se a gente vivesse uma monarquia, ou seja, tivesse um rei, né, um imperador, aí era diferente, mas nós somos uma democracia. Então é pelo nosso voto que os vereadores, os deputados, os senadores, o prefeito, o presidente, eles são eleitos pelo nosso voto. Então é a gente que os elege. E se somos nós eu digo assim, a comunidade brasileira, né, de modo geral, se somos nós quem elegemos os legisladores, os políticos, então nós temos que nos envolver. Não é só chegar lá na urna e botar seu voto. Não, eu vou votar porque o voto é obrigatório. E faz aquela coisa, minha mãe mandou escolher isso daqui, vai lá e vota. E você vota no candidato que não te representa ou no candidato que não representa o que você defende, né? Suas ideologias, etc. Então, eu acho que a igreja, ela não pode se envolver com politicagem. Política é uma coisa, politicagem é outra, né? Politicagem envolve corrupção, envolve
intenção, né, de se eleger para poder usufruir do poder que tem para mudar leis conforme a sua ideologia, ou então para meter a mão no dinheiro do povo, tá? Isso é politicagem, mas a verdadeira política não, ela ela tem um cunho administrativo, tá? O verdadeiro político é aquele que administra bem os recursos que recebe em mãos para poder cuidar da sociedade de maneira geral. Então, se nós temos o direito de voto, ou aliás, se nós temos o dever de votar, nós temos o direito de nos envolver sim com política. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa, fica à vontade. Eu acho assim que grande parte da corrupção eu acho que é culpa do próprio eleitor, porque eu acho assim, ele às vezes ele vota naquele candidato às vezes para se favorecer de certa forma, e isso favorece a corrupção. Eu acredito nisso aí, eu acho que esse que é o erro, entendeu? É o eleitor que faz o corrupto, eu acho. Agora, assim, só pegando um gancho aí do que você falou, Jobson falou uma coisa interessante. O eleitor que vota no candidato que vai beneficiá-lo, ele é tão corrupto quanto o candidato, porque está fazendo aí uma negociata, uma barganha. Eu vou votar em você se você me der um saco de cimento, eu vou votar em você se você me der um cargo, eu vou votar em você se você me der um emprego, tá? Isso aí é politicagem, e crente que faz isso é politiqueiro, é corrupto, é tão corrupto quanto o vereador que está prometendo essas coisas, tá? O vereador ou o governo, ele não é eleito para governar para quem votou nele. O prefeito, vamos supor, ele não é eleito para governar para quem votou nele, ele é eleito para governar a cidade, mesmo os que não votaram nele. Principalmente em cidade pequena tem muita coisa de perseguição, né? Não votou no fulano, perde o emprego. Ou então se tem segurança no emprego, manda pra uma roça lá, não sei aonde, esquece o cara por lá. Eu falo que eu já vi disso, né? Já vi, não tô jogando coisa pro ar não. Mas você... A visão que eu tenho em relação ao cristão na política é o seguinte: se for para ele entrar para ser um influenciador, tá beleza. Mas se ele entrar para ser um influenciado, então não compensa. Essa é a minha visão. Chuta que é laço. Mas, né, hoje em dia é meio complicado o cristão ser um influenciador, né? É claro que quando ele entra na política, entra com o propósito de andar correto e fazer o que é preciso fazer. Mas chega lá, se envolve, se corrompe, é complicado. É verdade. Mas não vamos generalizar, né? Não vamos generalizar, exatamente, né? E aí, Josué, o que você acha? Vamos ver também o nosso... eu vou citar um texto da Bíblia, que às vezes a gente está falando, né? Aí você está falando do achismo. E o profeta Oséias, lá em Oséias 4:6, ele vai falar que o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu uso muito isso pro lado da política. Porque, como nós falamos aí, se nós não tivermos o conhecimento da política dentro da igreja, com o povo evangélico, ele vai perecer, ele vai sofrer, né? Então, assim, nós, como os evangélicos, servos de Deus, temos sim que se envolver com a política. Porque quando você não conhece, você não domina a área, você é dominado. Então, nós precisamos ter essa visão. O profeta fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu acredito que esse falta de conhecimento é exatamente nisso aí. É isso aí, muito bem. Bem dizido. E, sim. Bom, nós estamos aqui falando hoje sobre a igreja e a política, né? Será que é uma mistura que dá certo? Tem que dar, né? Porque a política faz parte da vida do dia a dia da gente. Amado, olha, querendo ou não, você já está envolvido em política, querendo ou não, tá? Você trabalha, você consome, você compra, você paga impostos, certo? Então, você já vive dentro de um sistema político. Agora, a questão como o Josué falou, né? A igreja ela precisa ter um entendimento até mesmo dos seus direitos políticos,
Tá? Tem gente que fala, não, a igreja não deve se meter com política, ela só tem que ver a questão espiritual, né? A igreja só... Não, nós precisamos ver sim a questão espiritual, até porque nós temos dupla cidadania. A cidadania brasileira e a cidadania celestial. Então a gente tem que olhar para as duas, né? Então, a cidadania celestial, a gente vai buscar o conhecimento espiritual, conhecimento bíblico, né? Para a gente entender o coração de Deus. E a cidadania brasileira, a gente vai buscar também o conhecimento de mundo, né? de política que nos governa, ou por meio da qual nós somos governados, tá? Para a gente entender os nossos direitos, a nossa influência, e até também para a gente ter um papel na sociedade de grande relevância. Tá? Porque se nós nos abstermos de política, a gente acaba sendo governado por corruptos, né? A gente não pode falar nada, né? Pode orar, né? Que inclusive é a principal ferramenta nesse sentido. Mas, e aí, Josué, pessoas que nos ligaram? Raquel Lopes, está lá nos ouvindo, né? Está na escuta. Um abraço, Raquel Lopes. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua mãe também, viu, Raquel? Nessa luta aí que ela está travando aí dessa enfermidade. Deus dê vitória em nome de Jesus. Ela está mandando um abraço para todos aqui do estúdio e para todos os que estão ouvindo também a programação, né? Amém. Raquel, Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter participado com a gente. E quem ligou também foi a irmã Elizabeth, né? Tá lá... Irmã Elizabeth, um abraço, irmã ela, Elizabeth. Ela falou que nunca mais tinha conseguido ligar, mas conseguiu hoje. E ela pede um louvor, daqui a pouco a gente vai estar passando. Ela pede também que nós estejamos orando pela vida do irmão Daniel, né? Que é o esposo dela. Né? Que Deus vai estar dando forças a eles, aquele casal, aquela família. E ela pediu o louvor de Luiz de Carvalho, Obra Santa. Eu estava olhando aqui, é de 1969. Ninguém detém, Obra Santa. Glória a Deus. Ninguém detém. Inclusive essa... Não, deixa eu falar. Eu ia fazer um comentário, mas não cabe aqui no momento. Né? Mas daqui a pouco a gente vai tocar a música dela. Vamos para mais uma pergunta aí, Josué, a respeito de política. A segunda pergunta é a seguinte: a igreja pode defender um partido? Eu acho que essa é mais polêmica. E aí, o que você acha, ouvinte? A Ela igreja pode defender um partido? pode defender um partido? A igreja como instituição, ela pode defender um partido político? E aí, vocês acham? Eu acho que não. Não pode? O papel da igreja é orientar, mas direcionar a determinado candidato, acho que não. Não sei se essa pergunta está na pauta, mas gostaria só de aproveitar para te perguntar. E quando a igreja tem um candidato, os líderes podem influenciar para que a igreja apoie esse candidato ou ela tem que ser imparcial? É complicado, né? É complicado. A igreja, como instituição, ela tem que ser imparcial, né? Porque se você falar, não, ela tem que defender esse candidato, é muito comprometedor, porque muitas vezes o candidato, ele é bom na hora de ganhar voto, mas quando está lá, ele suja o nome da igreja. E aí, qual é o nome que vai para Berlinda, né? O pastor fez a gente votar no cara, olha lá, o cara fez a nossa vida, entendeu? É por isso que eu defendo, né? Aí é um posicionamento meu, não ponho a mão no fogo por nenhum. Eu vou na urna, eu tenho que votar em um candidato, às vezes para alguém muito chegado assim, pergunta, você vai votar em quem? Eu vou votar em fulano, né? Mas eu não falo de púlpito, né? E na nossa igreja lá, a gente também usa essa né? Né? A gente não de púlpito no âmbito da igreja. Agora, é claro, papo informal, isso, né? No papo informal sempre rola aquela conversa, aquela coisa toda, né? Mas oficialmente, né, eu até oriento. Alguém vem me perguntar, e aí, a igreja? Eu falo, olha, eu não aconselho não. Igreja fechar com candidato, não aconselho. Né? Ainda que o candidato seja dessa igreja. Né? É um pensamento meu, tá, amados? Então não quer dizer que isso é correto e tal, mas é para você se resguardar, porque ninguém conhece ninguém até que ele esteja lá. Né? E
tem algumas experiências, né, que eu vivenciei e soube de algumas cidades também, que aconteceu que o pastor precisou, depois, dependendo do resultado da eleição, o pastor precisou sair da igreja, porque criou uma situação ruim, porque ele defendeu um candidato, todo mundo votou um candidato, o candidato perdeu. Né? E aí virou né, se envolveu demais. Então esse envolvimento, muitas vezes, pessoal, ele acaba sendo nocivo para a igreja. É por isso que a igreja, penso eu, né, para você se resguardar a sua idoneidade, né? A pessoa quer se candidatar, bem, se candidata, né? Vamos orar, né? Ora, tá? Mas não faça do púlpito um palanque eleitoral, né? Eu acho que isso é muito nocivo para a igreja, isso é perigoso para a igreja, tá? Nesse sentido, a igreja deve ter os seus limites, né? Disso. A igreja, ela deve ser politizada no sentido assim de entender de política, mas a igreja fechar com o candidato, né? É complicado. Ô pastor, só voltando um pouquinho no que ela perguntou, eu não sei, você fala como prefeito, vereador ou qualquer tipo de... Não, independente de... Tá. Independente No geral, do político, de maneira geral. Sim, no sim. geral. Mas então, isso é importante, tá? Ó, amado, nós somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil, só evangélicos, né? Aí se você for colocar a Igreja Católica, que é um segmento cristão, né? Uhum. E outros segmentos, então nós somos uma nação predominantemente conservadora, uma nação predominantemente cristã. Então, nós precisamos ver quais valores os candidatos que aí estão defendem, né? E se corroboram com o que a gente acredita, com o que a gente espera de um candidato, né? Não vou aqui citar nome nem sugerir nada, até porque não pode, né? Mas é importante a gente ter conhecimento disso, saber dessas coisas, conhecer a história da política brasileira, e não só brasileira, né? Inclusive, acho que amanhã, depois, vai ter a eleição dos Estados Unidos, que também interessa para o Brasil. Influencia, né? Influencia, né? Influencia. Então a gente precisa conhecer essas coisas, se interessar por política, né? Como Josué falou, eu posso mais uma vez, o que você falou mesmo? O povo perece por falta de conhecimento, né? Isso, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Claro que no contexto ali era o conhecimento bíblico, mas o conhecimento de mundo também, a falta dele te limita muito nas suas decisões, nas suas opiniões e até mesmo no seu voto, pastor. E também as pessoas, principalmente eu falo os evangélicos, né? Por a gente aqui ser evangélico, a gente tem que estar atento também na vida do candidato, né? No exemplo. Porque assim, o político, ele sabe que nós evangélicos somos muitos. E são muitos votos para eles. Então, eu não sei se o pessoal já percebeu, mas quando chega nessa época de política, todo mundo vira crente. Todo mundo é bom. É um negócio incrível. É verdade. Todo mundo vira crente. E a gente vê algumas propostas radicais que a gente fala, não, aquilo ali não saiu de um coração de uma pessoa que é crente. Não tem condições. Então a gente tem que olhar muito assim, a vida, o exemplo, se aquela pessoa realmente é crente mesmo. Porque está enganando muitos. Exatamente. Tem muitos cristãos se candidatando, né? E isso é bom, né? Isso é bom que os evangélicos se candidatem também, porque é um direito que eles têm, então, né? Bola para frente. Agora, como o irmão Jacques falou, né? A vida dele deve ser vista, né? Não é porque a pessoa fala, não, eu sou crente, vou votar nele, porque ele é crente, né? Às vezes é melhor votar num ímpio, que tem valores, que tem princípios, do que votar num crente bem a boca, né, gente? E olha que eu já vi muitos, né? Crentes que às vezes dá pior testemunho do que uma pessoa que não é, né? Tem muita gente que não é cristã e é excelente político, excelente estadista, né?
Então, tem mais a ver com caráter, né? Essa coisa, mais a ver com caráter até do que propriamente se a pessoa é crente, se não é. Só dando uma conferida aqui no Face, né? A irmã Lourdes, ela tá dando boa tarde aos irmãos. E ela falando que é um Boa assunto tarde. muito oportuno, né? Sobre a política. Boa tarde, irmã Lourdes. Apareceu, Missionária né? Lourdes, Também, né? mas missionária Lourdes. Eu estava esperando aqui, falei, ué, a Lourdes não apareceu ainda aqui no Face. Ela é uma das incentivadoras Isso. não só da Rádio Melodia também do meu programa, né? Sempre participando com sua motivação e com suas opiniões também. Ela diz aqui, assunto muito oportuno, sou política, boa tarde, pastor Zé Carlos, convidados, irmão Josué, boa tarde, Deus abençoe. Amém. Enfim, vamos lá, continuando aqui o nosso bate-papo, né, sobre política, e temos mais pergunta aí, Josué? Vamos para mais uma pergunta, pastor. A pergunta é a seguinte: é correto ensinar sobre política na igreja? Essa aí a gente já praticamente respondeu, né? Já foi mais ou Já menos. foi respondida, né? Eu acho que é correto, é apropriado. Agora, o ensino da política, ele não pode ser enviesado, né? Senão a gente, como é que fala, usa de má fé, né? Não pode ser enviesado. Enviesado assim, é tendente a um determinado modo de ver, né? As Modo de coisas. votar. Mas temos que saber sobre Josué. política, temos que saber como é que funciona a nossa legislação política, o que faz um vereador, o que faz um deputado, o que faz um parlamentar, o que faz o STF, né? Eu devia saber, né? O que faz o STF, porque parece que o STF tem feito coisas aí que não é da alçada deles. Mas enfim. E até mesmo o que os partidos, né, defendem, quais são as bandeiras, né, que esses partidos defendem, para ver se o que ele defende é coerente com o que você acredita, com o que você defende. do Brasil. Então isso é muito importante. Com o ministério diante do trono. E a nossa irmã Lourdes também, como sempre, bem participativa. Ela diz aqui que o cristão, como servo de Cristo, não deve votar em candidato que não tem princípios, né? Ou seja, esse candidato ele tem que ter apreço pela família, a família tradicional, né? E defender os princípios bíblicos, é claro, né? Se você é cristão, o candidato ele tem que se identificar com os valores, Sim. né? Então, basicamente, isto. Muito obrigado, viu, irmã missionária Lourdes, pela sua participação. E qual outra pergunta, Josué, que a gente tem aí? Tem outra pergunta aqui, pastor, e basicamente o que a irmã falou sobre se o pastor pode usar púlpito, né, para poder defender determinado partido, candidato. Mas como nós já praticamente já foi respondido, né? Bom, não deve, até pode, né? Da igreja, mas não deve, né? Pode, mas não deve. A sugestão, o conselho é não faça isso. A próxima pergunta é: qual deve ser a postura da igreja em relação à política? Qual deve ser a postura? A postura da igreja em relação à política. Deve ser a postura de um eleitor, né? de uma entidade, de um cidadão normal. Né? Assim, muita gente fala, não, o cristão ele não deve se envolver com a política e ele também não deve criticar. Né? Aí eu faço uma ressalva, porque nós, na nossa nação, nós temos assegurado pela Constituição a liberdade de expressão. E nós temos também o direito, né, de expressar nossas ideias, nossas opiniões e tudo. Sempre com todo o respeito que é devido a qualquer cidadão, seja ele crente ou não. Né? Estamos lidando com pessoas civilizadas. Né? Então, a postura, né, da igreja, a postura do cristão em relação à política deve ser, ele deve se envolver, não comprometendo o seu testemunho, é claro, mas a parte boa, a parte positiva da política, ele pode sim, né,
se envolver, tem que ter essa postura. Eu defendo que a igreja ela tem que ser politizada, ela não pode ser politiqueira, né? E nem assumir tipo um partido. Eu acho que isso não é legal, né, para uma igreja, apesar assim que pode, mas não deveria, né? Mas isso não deve isentar a igreja de participar da vida política, né, da sua nação. A gente perde muito em não participar, porque enquanto a gente fica alienado, como já foi falado, né? Enquanto a gente fica alienado, a gente deixa que o ímpio decida por nós, a gente deixa que o ímpio pense por nós, né? Pessoas que não têm temor de Deus acabam pensando pela gente, e depois a gente fica aí criticando, irmãos, vamos orar pelo Brasil, pela corrupção, né, e tal. Mas não adianta você orar e não vigiar, e a vigilância está justamente em você buscar o conhecimento, né? Quem é o candidato que você vai colocar lá? Quem é o candidato que você tá votando nele? Você está votando naquele candidato que ele te prometeu um emprego, então já não serve para ser seu candidato. Se o cara vem com promessa de te ajudar pessoalmente em alguma coisa, já não serve para ser seu candidato, né? Ele tem que ter uma proposta de governo e não uma proposta de toma lá da cá, né? Isso é errado, isso é nocivo. Uma nação madura politicamente, ela não compactua com isso. E enquanto a gente tiver pessoas, ou na igreja ou fora dela, tá, que vende seu voto para ter benefícios para si, nós não vamos ter político na nossa sociedade. A gente vai ter politiqueiros e a gente vai ter eleitores que colocam esses politiqueiros lá. Então nós muitas vezes somos responsáveis, né? Acho que foi um de vocês que falou, que às vezes a culpa é nossa, né? O Jefferson falou. Às vezes a culpa é da gente colocar uma pessoa que vai nos favorecer ali. Só o fato dele prometer algo para você individualmente, ele já mostra que ele é corrupto. Ele tem que trazer um projeto para a sua cidade, ele não tem que trazer projeto para você. Ele não é o seu candidato ou o seu vereador. Ele é o vereador da sua cidade, ou da sua região, vamos dizer assim, né? Ele tem que ter um projeto para a sua cidade, e não para você, não promessa de um emprego para você. Tá? Então, enquanto a comunidade estiver pensando nela mesma para votar num candidato, e tiver candidato que fica aí distribuindo cargos para quem votar nele, a gente não vai acabar com a corrupção. E a igreja, ela precisa entender isso. Se há um povo que não deve compactuar com essa politicagem que aí está, esse povo deve ser a igreja, porque nós temos que ser exemplo, inclusive na política, não é isso? Ô pastor, inclusive assim, eu já vi até muitos crentes falando, devia soltar uma bomba em Brasília e matar os políticos. Aí eu fiquei pensando assim, e será que se explodisse Brasília, a corrupção do Brasil ia acabar? Não ia. Não ia. E a pessoa que corta a fila na casa lotérica, não é corrupção do mesmo jeito? Então, então tem que começar a reeducar, né, a população. A pessoa que pesca na escola, você vê que a corrupção, amado, ela nasce pequena, né? A corrupção, aliás, tudo nasce pequeno, né? A única coisa que nasce grande é lápis. E depois morre pequeno. Né? A corrupção, ela nasce pequena, ela nasce com a pesca na escola, ela de você furar fila, ou de você subornar um guarda, ou um guarda que recebe o suborno para fazer vistas grossas. Né? Eu até tenho um testemunho, uma hora eu vou contar sobre isso. Né? E eu pedi para o guarda me multar. Eu falei, olha, se eu infringir a lei aí, me multa. Mas eu não vou compactuar com isso. Aí me liberou. Oh, meu Deus, mas foi, né? Uma cidadinha lá em Minas, né? Não viu nada e falou que eu excedi o excesso de velocidade. E aí ele deu a entender, né, que queria algum para eu liberar. Eu falei, se eu infringir mesmo, porque eu estava certo que não, mas se eu ultrapassei o limite de velocidade, então eu quero que você me multe. E ele não multou. Graças a Deus, né? Quase multa, mas eu estava disposto a pagar. Por isso,
até quando a gente toma essa atitude, isso legitima a autoridade da gente para falar contra a corrupção. Né? Porque a gente acusa só os políticos que lá estão, né? Mas a gente mesmo. Né? De repente a gente se vê na situação em que você quer levar vantagem. Quando você vai vender, por exemplo, você vai vender um carro e você esconde os defeitos do carro. Eu já falei para minha esposa, né? Eu não levo jeito para ser vendedor de carro, porque eu falo tudo que o carro tem de ruim. Então o cara já compra sabendo. É melhor, né? Melhor falar assim, é melhor você não comprar o carro, né, sabendo o que ele tem, do que comprar e ficar me amaldiçoando o resto da vida. Né? Eu fiz assim, entendeu? Então, amado, a corrupção, ela começa nas pequenas coisas. Tá? Então, nós já temos uma índole corrupta, só o Espírito Santo que endireita esse negócio na gente, né? Mas é isto. Enfim. Pastor, deixa eu só falar algo sobre essa pergunta, né? Que fala sobre qual a postura da igreja. E a igreja não é o templo, a igreja somos nós, né? A igreja somos nós. E há um tempo atrás, aí, alguns dias atrás, um colega, não é evangélico, ele chegou para mim e disse: Josué, tô vendo que você tá reformando sua casa aí. Tem um candidato aqui, rapaz, eu vou levar ele aí que você aproveita e... Então, assim, eu acho que isso... Qual é a postura da igreja nessa hora? Né? A igreja somos nós. Quer dizer, se você não tem uma postura de alguém que temente a Deus, fala, ô rapaz, é bom mesmo, então traz aí, né? Então vamos aproveitar o deixa. A gente se ajuda. Né? Então, assim, eu acredito que quando a pergunta fala assim, qual a postura da igreja na política, é dessa forma também. E né? Nós já recebemos proposta de candidatos, né? Que a gente não aceitou. Sim. Né? Para fechar com... Isso foi na época de eleição para presidente, né? Deputados, né? Querendo angariar votos na igreja e querendo pagar. Oferecendo dinheiro. Financeiramente, uma quantia que, se a gente fosse olhar pelos nossos olhos naturais, não seria ruim para a igreja, né? É uma tentação. Mas a ética e a honestidade, né? E a força de caráter deve falar mais alto nessa hora. Senão você fica de rabo preso, né? Depois, com que fica refém, né? Você fica refém aí. Com que autoridade depois você vai falar sobre sinceridade, sobre caráter na igreja, né? Se você tem uma mancha... Sobre andar correto, né? Eu vou citar mais um versículo aqui, porque às vezes as pessoas podem achar que vocês falam de política, mas igreja e política não tem nada a ver. Mas se a gente for atentar, tem tudo a ver. A Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás, já falava sobre política. Sem contar que tem tantos governantes que a Bíblia relata, né? Sim. Josué, por exemplo. José do Egito. Provérbios 29:2. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o perverso estão no poder, o povo geme. Então, fala sobre política. É forte. Então, por que nós temos que ter um entendimento sobre política? Para acontecer isso aqui. Porque para a gente colocar um justo lá. Se nós colocamos um ímpio, nós vamos gemer. Então, a igreja está 100% envolvida, ela tem que se envolver com política, sim. Agora, Josué, acho que a irmã falou, né, sobre políticos, né, ao longo do Antigo Testamento. Eu me lembrei de Esther. Sim. Apesar que muitos deles, dos políticos, eles foram colocados lá, né? Mas tudo bem. Daniel e Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Mesaque, Sadraque e Abednego, né? Mas eu gosto de citar os nomes originais, né? O judaico deles, que tem um significado mais bíblico. E eles foram estadistas, eles foram chefes de províncias. Daniel, ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. E aí, os políticos daquela época, os corruptos daquela época, tinham inveja de Daniel, porque Daniel se destacava, né, ali. E eles, então, fizeram um conluio lá para poder puxar o tapete de Daniel. Algo parecido com o que a gente vê por aí hoje, né? Acho que a história se repete com personagens diferentes, né?
E aí Daniel, então, ele foi parar na cova de leões porque ele não se rendeu ao sistema. Era proibido orar para qualquer outro deus que não fosse os deuses lá do rei, né? E Daniel, ele falou, não, eu só vou orar ao meu Deus. Então, o cristão, ele não se vende, ele não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Ele sabe em quem ele crê. Ele é honesto, ele é sincero, mesmo que perca a eleição. Perca a eleição, mas não perca o caráter. Perca a eleição, mas não perca a sua idoneidade. Não perca os seus valores. Porque a eleição passa. Mas caráter, depois para você pegar os cacos lá, é difícil. Né? Então, a exemplo de Daniel, a exemplo de Esther, também, que foi rainha, né, da Pérsia. E quem mais? Ajuda aí. José, ali no Egito, se tornou o vice-rei do Egito. Né? Davi foi um rei de Israel. Tá? Então, a Bíblia ela está repleta de bons políticos e maus políticos também. Tá? Então, teve Saul, né? Teve Jezabel, Acabe, que acabou mesmo com a nação de Israel. Eu acredito que o próprio Moisés, né, foi um político porque ele comandou um povo, né? Isso, Ele tinha E teve oposições também. Sim, sim. Né? Moisés, ele teve oposições, né? Teve lá um levante lá de Nadab, Abiú e outro lá, esqueci, uma turma lá. Né? Abirão, isso. E Deus, ele se posicionou ao lado de Moisés. Então, amados, a gente encontra casos de políticos íntegros na Bíblia e casos de políticos que não foram íntegros, e a gente vê o que aconteceu, né? Como Josué citou aí, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Forte. E tem mais pergunta aí, Josué? Temos. Eita. Tem mais duas aqui que eu creio que essas vão ser as mais polêmicas. Sim. Vamos lá. O pastor pode se candidatar ao cargo político? E aí, o que você acha, Juliana? Eu acho que não. Eu acho que não possa, mas eu acho que, de certa forma, perde o foco. Eu acho que perde o foco do pastor, da missão do pastor, né? Que é cuidar das ovelhas. Então, eu acho que... Porque a gente sabe que quando chega lá, no meio político, ele tem que direcionar a outras áreas, né? Então, o rebanho vai ficar meio de lado, de segundo plano, minha opinião, né? Eu acho que se ele abrir mão de ser pastor, não tem problema não. Agora, associar as duas coisas, não dá. Conciliar as duas coisas não dá, não. Acho que não. Ele vai se abrir mão de uma, não. Isso não dá certo. Bom, temos 3 opiniões aqui, mas eu vou concordar. Eu acho que pastor é um chamado. Né? Pastor não é uma profissão e não é uma... Vamos falar a referência, Neemias 5. Um tapa-buraco, uma opção para quem não tem mais nada que o crente verdadeiro, né? Tem que ter essa posição de Neemias. Isso não é uma profissão. O pastoreio, ele é um chamado. E sendo um chamado, eu acho que está fora de questão o envolver-se na política, ou ser candidato. Agora, entendam bem. Não que ele não deve. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Ele pode. Né? Ele pode ser um vereador, ele pode ser um deputado, e ele pode ser até um presidente. Problema, né? Mas se ele tem um chamado ministerial, então que ele cumpra esse chamado. Ou então ele deixe de ser pastor e se envolva no ministério. Porque não dá para ser pastor e você ter uma agenda que não possibilite você de cuidar do rebanho, porque é igual, eu tenho um problema com essa designação, pastor itinerante. Para mim não existe pastor itinerante. Ou pode ser palestrante itinerante, pregador itinerante, mas pastor itinerante não dá para ser.
ou a não ser que ele leve o rebanho dele para onde ele for, né? Ele leva a igreja junto. Se não, não é? O pastor é aquele que cuida das ovelhas, que fica ali no aprisco com as ovelhas, que cuida, está sempre ali junto, né? Então, assim como o pastor itinerante é um negócio meio estranho, né? Pode haver pregador itinerante, isso tudo bem, concordo plenamente, tem gente que vive, né? De pregação avivalista e tudo, aí amém, glória a Deus por isso, né? Uma pessoa que é usada por Deus nesse sentido, mas não é pastor, é pregador. E o pastor que é pastor e é vereador, não, o político, a partir do momento que a ênfase da vida dele é a política ou é outra coisa, então ele deixa de ser pastor, porque ele perde o contato com as ovelhas. A não ser que ele queira manter o título, né? Mas pastor não é título, pastor é função. E função, ela é prática, ela não é algo teórico, né? Ela não é uma coisa assim, não, eu sou pastor, tá, cadê o seu rebanho? Ah, não tenho, agora eu não estou pastoreando porque eu sou político, viajo, então você não é pastor. Você é político, você é vereador. Né? Porque se fosse pastor, estaria pastoreando. Não dá para ser um pastor que não pastoreia. Não faz sentido. Tá? Mas, tem pastores, parece que o ministro da educação, tem um ministro aí que ele é pastor, presbiteriano, se eu não me engano. Tem um ministro que é, né? Tá. Bom. Da justiça, se não me engano. Acho que é da justiça. Da justiça? É. Isso. Então, tem pessoas que talvez consigam lidar com isso. Eu não estou dizendo que o fato dele ser ministro, ele está em pecado, em desacordo, não. Poder pode, tá? Mas eu acho que não deveria, né? Mas pode. Não é pecado, não. Não vejo isso como um pecado. Mas, se é pastor, vai cuidar do seu chamado, vai cuidar do seu ministério. Ou então entrega o ministério para outro e vai ser ministro. É igual o ministro da justiça, né? Eu não tenho certeza, mas isso foi ele que... Mantém o título, mas provavelmente não pastoreia. Né? Porque pastor é aquele que está lá cuidando, vai visitar o rebanho, vai cuidar do rebanho, está ali disponível para fazer aconselhamento e tal. Então, pastor, ele tem uma rotina de envolvimento com a turma da igreja, né? Senão, é só o título, né? E o título não qualifica ninguém. O que qualifica é a prática. Muito bem. O pastor, o irmão Clóvis, né, pai de Heber, ele ligou aqui pra gente e ele falou que o cristão, ele para entrar na política, ele tem que ser como Neemias. E ele deu um texto aqui que eu achei muito, na nossa linguagem lá, muito top. Neemias 5, 14 e 15. O 14 fala assim, ó: antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo, que haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia, a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados, ou seja, quem trabalhava para os governantes, né, exploravam o povo. Mas eu agi de modo diferente, porque temia a Deus. Então Neemias, ele agiu. Qual é a postura do crente hoje na política? Ele tem que agir diferente, porque o temor dele é a Deus. Eu acho esse texto... O irmão Clóvis sempre com a sua contribuição assim, também conhecedor, né? Rapaz, uma pessoa experimentada no Evangelho. Você falou que foi da segunda igreja? Eu fui de lá. O irmão Clóvis é da segunda igreja. Da primeira. Da primeira igreja. Ele sempre visita lá a igreja. Um abraço, irmão Clóvis. Então, irmão Clóvis. E ele visita a nossa também. Ele visita a nossa. Porque o filho dele é de lá, né? O Heber, o professor Heber, congrega com a gente lá e ajuda lá no ministério. E por falar nisso, quero mandar um abraço, né, a todos os irmãos da comunidade videira, pastor Jonatas, nosso pastorzão amigo, um abraço. E hoje teremos culto de Santa Ceia lá, né, acho que lá na Bethlehem também. Eu acredito que sim. Então, primeiro domingo, acho que é na maioria das igrejas, né, o culto de Santa Ceia. E hoje tivemos lá de manhã, lá na nossa igreja também a Santa Ceia, e vamos ter também à noite ali, e na maioria das igrejas. Então, olha, não deixe de ir na igreja.
Mas não é só porque é dia de culto, não, né? Senão vão pensar que é dia de culto, não é dia de ceia. De ceia. Né? Mas eu entendo a Santa Ceia como um culto especial, né? Algo especial que vai refazer aquela memória da aliança, né? Com Jesus. Então é bem muito profundo isso. E mais pergunta? Vamos para a última pergunta, né? Que também não é menos polêmica. A última é: a Bíblia tem exemplo de políticas ou políticos? Na verdade não é polêmica, né? Acho que entra essa parte aqui da falta do conhecimento das pessoas. Foi o que a gente, né? Nós tínhamos de exemplos na Bíblia. Aí a gente já falou, né, que a Bíblia ela tem bons exemplos e tem maus exemplos de políticos, né? A gente vê exemplo de o rei quem, meu Deus? Acabe, né? Que casou-se com Jezabel, que não era judia, era ela sidônia, e aí infernizou a vida do povo lá, tanto é que veio uma maldição sobre a terra porque Acabe afastou o povo de Deus. E aí ficou lá 3 anos e meio de seca. Né? Então foi um governo injusto que fez o povo sofrer. Mas nós temos o governo de Davi, que expandiu o reino, né? E temos também Josafá, que também foi um excelente governo, que através dele, né, da fé dele, Deus deu muitas vitórias para eles. Teve Gideão, a galeria da fé tem um monte de Josias. O rei Josias, né? Também. Porque, assim, a história dele eu acho muito interessante, porque ele veio quando os pais dele foram os piores governantes que não temiam a Deus, né? E ele, tipo assim, se ele fosse olhar do lado normal, ele tinha tudo para seguir. E ele veio, mudou completamente. Ele foi assim, eu restaurou, né? O altar do Senhor. Altar, tudo. O Josias, assim, eu acho a história dele muito linda, porque ele não tinha exemplos para poder fazer o que ele fez. Ele foi a graça de Deus mesmo sobre ele. Verdade. Teve o rei Ezequias também, né? Que foi um bom rei e que teve um filho que foi perverso. O filho de Ezequias. No momento eu não recordo o nome dele. Foi um rei perverso que sacrificou seus filhos, né? Acabe não? Acabe também sacrificava seus filhos no... Mas esse foi pior. Filho de Ezequias, meu Deus. Esqueci. Mas ele parece que ele governou muito tempo sobre Israel e sobre Judá, parece. E levou realmente o povo à perdição mesmo. Foi um rei... Manassés, né? Foi um rei perverso também. O pai foi um rei bom, mas o filho foi um rei ruim. Josias foi o contrário. Os pais foram ruins, mas o filho foi bom. Mas a gente pode ver que aqueles que fizeram a vontade de Deus fez o povo prosperar, aliviou a carga do povo, mas aqueles que se rebelaram contra Deus botou o povo em maus lençóis, como foi o caso de Acabe e outros, né? Outros reis que estiveram lá, tanto é que depois o reinado do norte, que foi Israel, foi deportado lá para a Síria, e mais tarde o rei de Judá também, por Nabucodonosor, né, pela Babilônia, por causa da infidelidade a Deus. Né? Então a gente pode aprender com isso. Né? A Bíblia diz, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós como cristãos aqui, como cidadãos brasileiros e cidadãos do céu, com essa dupla cidadania, nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, representando aqui o reino de Deus, né? E como representantes do reino de Deus, nós temos que... O que o embaixador faz? Ele promove a paz, né? Ele é um elo de ligação entre uma nação e outra. Então nós somos embaixadores de Deus aqui na terra, representamos o céu aqui na terra, e cada igreja é uma embaixada do reino de Deus. E todos os valores dessa embaixada, tudo que essa embaixada crê, é tudo que o país que ela representa crê e defende.
Tá? Então, o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Amém? Ô, pastor, e eu vejo também assim que o político, às vezes, principalmente quando é evangélico, que eu acho que o peso é maior, né? Eu acho que a responsabilidade, eu acho que por ser evangélico, leva um nome a mais, que é o nome de Cristo, da igreja também, eu acho que ele vive um dilema triste, porque às vezes ele tem que tomar uma decisão que que a população, que o eleitor, principalmente aquele que votou nele, não vai gostar. E às vezes ele tem que tomar aquela decisão porque Deus está orientando ele a tomar aquela decisão, né? Então ele vive aquele dilema, agrada a Deus ou agrada o povo. Então é muito complicado. Jeremias. Eu peço assim sempre a Deus que o político ele sempre ouça a vontade de Deus, né? Ele tem que se manter firme nas suas convicções ali, mas em primeiro lugar Deus. Você me lembrou de um profeta chamado Jeremias, e esse profeta ele profetizou ali para Zedequias, se eu não me engano, um dos últimos reis de Judá, que o povo Jerusalém seria cercada, seria sitiada e o povo seria deportado para a Babilônia. E é claro, quem é que quer ouvir uma profecia dessa? Ninguém, nem naquela época o rei não gostou e mandou prender, mandou jogar Jeremias no poço e tal. E surgiu um outro profeta chamado Ananias, um falso profeta, que falou exatamente aquilo que o povo queria ouvir, né? E Ananias disse assim: não, olha, assim diz o Senhor, vocês não vão ser presas da Babilônia não, porque eu estou com vocês são meu povo. Pronto, meu irmão. E é claro, o rei deu ouvidos a esse profeta, porque o profeta falou algo positivo. Meu irmão, falou para o rei: não, rei, pode ficar tranquilo que não vai vir mal sobre vocês. Deus abençoe a sua vida. E o Ezequias, Jeremias, né? Ele questionou, ele falou: então vamos fazer o seguinte, se cumprir o que você falou, amém, né? Se não se cumprir, dizendo nos dias de hoje, você está lascado. Mas agora, para provar que a palavra do Senhor está comigo, isso diz Jeremias: você, profeta, seu falso profeta, esse ano você vai morrer. E o profeta morreu naquele ano, o falso profeta. E a cidade foi sitiada do jeitinho que Jeremias falou, amados. Jeremias, amados, ele quase morreu por ter falado a verdade no meio de uma nação que só queria ouvir coisas boas. Mas o rei era idólatra, era ímpio e o povo estava corrompido. E Deus levantou Jeremias para ser uma voz de reconciliação no meio daquele povo. Mas o povo não quis ouvir Jeremias. E aí veio os profetas do inferno e o povo deu ouvidos a esse profeta. E o resultado, amados, Jerusalém foi sitiada, todo o povo foi deportado para a Babilônia e o templo foi completamente destruído e a cidade foi completamente queimada a fogo. E você quer ver mais coisas terríveis dessa época? Lê o livro de Lamentações de Jeremias. Né? O livro de Lamentações de Jeremias, que detalha mais o que aconteceu, porque o povo não deu ouvidos à verdade. Então, a voz profética de Jeremias é essa mesma voz profética que tem que ser pronunciada hoje. Não que a gente vai pregar o caos, mas nós vamos falar de um Deus de justiça, nós vamos fazer justiça, nós vamos falar para esses governantes, né? Emendem os seus caminhos, endireitem os seus caminhos. Nós não vamos ser cúmplices deles, porque quando a gente se cala diante da corrupção, a gente é cúmplice. Quando a gente vende o nosso voto, a gente é corrupto. A gente não é nem cúmplice, a gente é parceiro, né, deles, da corrupção. E a gente tem que ter, como cristão, nós temos que ter um posicionamento sobre isso. Amém? E eu quero pôr uma palavra rapidinha ainda, e depois nós vamos ouvir a última música. Eu tenho uma palavra interessante aqui para nós, mais ou menos dentro disso que a gente está discutindo, né? Eu acho que essa discussão foi bem produtiva, né?
eu espero, né, que você que está nos ouvindo, tanto pelo rádio como nos vendo pelo Face, que você tenha sido orientado e abençoado. Mas Jesus tem mais uma palavra para nós aqui. Mateus capítulo 22. E a partir do versículo 15. Mateus 22, 15 diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito prestar tributos a César? Pagar tributos a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe então um denário, e ele lhe perguntou: De quem é essa efígie ou inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram, e deixando, foram-se. Amados, Jesus aqui ele foi questionado a uma pergunta que tinha mais um teor de uma espada de dois gumes, né? Porque se ele respondesse uma coisa, ele ia estar traindo a coroa seria assim, o rei, né? O imperador, e se ele dissesse que não, que era lícito, ele ia estar traindo a sua própria gente, ou seja, quem defendia o tributo era contra quem pagava, porque os tributos eram altos, e quem era contra o tributo era contra César. Então eles queriam colocar Jesus numa saia justa, mas Jesus disse assim: então, olha, vocês estão me testando, né? Eu sei que vocês estão me testando, mas me dá uma dessas moedas aí que vocês pagam tributo. E Jesus pegou a moeda e falou: de quem é que é essa inscrição aqui, essa efígie, ou essa caricatura, vamos dizer assim, essa foto, sei lá, né? Aí disseram: essa é de César. E aí Jesus falou: olha, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amados, qual a aplicação que nós podemos fazer desse texto aí? É claro que é uma colocação que Jesus faz ali naquele momento, mas tem um ensinamento para nós, que nós devemos pagar os nossos impostos, né? Jesus ele não foi contra os impostos, ele falou: não, dê a César o que é devido a ele, e dê a Deus o que é devido a ele, ou seja, saiba separar as coisas, né? Você deve obrigações dentro do seu universo de atividades temporais, né, terrenas, e você deve também obrigações na esfera espiritual, tá? Então essas duas coisas, elas têm que estar alinhadas no nosso coração. Tem gente que fala: não, eu só sirvo a Deus, meu negócio é só com Deus, e por isso eu não pago imposto, né? O dinheiro que eu ia pagar do imposto eu dou de dízimo. Tá errado. Tá errado. O dinheiro do imposto é de César, não é de Deus. Dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus, né? Ah, mas a gente paga um imposto muito alto. Realmente, isso eu concordo com você. A carga tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo. Uma vez Alexandre Garcia disse que o brasileiro, ele é o povo mais rico do mundo, porque ele paga uma das maiores cargas tributárias, ele compra o carro mais caro do mundo, porque os carros brasileiros, eles são caríssimos, né? E ele foi falando: poxa, o brasileiro é rico, viu? Tem dinheiro, porque compra, né? E paga caro. Um carro desses que a gente compra aqui, né, nos Estados Unidos, você comprou a metade do preço, né?
Mas, amados, o que Jesus quer nos ensinar, e para fechar tudo isso aqui que a gente discutiu, né, sobre a igreja envolver-se com a política. A igreja, ela deve estar envolvida, mas ela tem que saber separar as coisas, a politicagem da política correta e verdadeira. A Bíblia nos estimula, seja em qual setor que você atuar, faça isso como se fosse para Deus. Seja criterioso, seja honesto, seja sincero, seja autêntico, seja transparente, não seja enganador, não seja usurpador, né? Tenha temor de Deus em tudo que você faz, seja como vereador, seja como estadista, ou seja como um professor numa escola, ou como um músico, ou sei lá qual for a atividade que você exerce, mas seja honesto. É isso que Deus espera de nós. Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É possível a gente caminhar nessas duas esferas de governo. Devemos, obediência, devemos honrar os nossos líderes, os nossos deputados, vereadores, senadores, etc. E devemos, sobretudo, honrar a Deus. E quando você honra a Deus, fica mais fácil honrar os outros, porque não dá para falar, não, só honra a Deus e você desonra aqueles que estão governando sobre você, ou você desonra a Deus com a sua falha de caráter, né? Quando você vende seu voto, quando você pede um emprego para poder dar o seu voto, quando você negocia com o candidato, a gente nem falou isso, né? Negocia, eu posso arrumar tantos votos na minha igreja para você, se você me arrumar aí um emprego quando você for eleito. Isso aí, amado, isso é politicagem, isso é perversidade, isso é sacanagem, isso é sacanagem, tá? E cristão, ele não pratica sacanagem, não. Ele é honesto, ele é sincero, ele é verdadeiro, ele tem caráter, ele tem ele tem a vida de Cristo. O apóstolo Paulo diz: esse viver que agora tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Em outra passagem, que dentro desse mesmo contexto, ele diz que agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, então você é uma pessoa íntegra. Você não se vende. Seu voto, ele vale muito. Vale muito. Ele vale o seu caráter. Quanto custa o seu voto? Amém? Essa é a minha palavra para você nesta tarde. Que bênção, né? Quero já agradecer aí Jobson e Juliane por ter aceito o convite, né, para estar aqui participando dessa programação. Fomos muito enriquecidos com a participação de vocês, não somente cantando, mas também expressando opinião, né, a respeito do tema que a gente trouxe aqui nessa noite. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e espero poder contar com vocês em outras oportunidades. Acho que sim. A gente que agradece a oportunidade, pastor. A recepção de vocês é muito boa. A gente vai voltar sim. É só chamar que a gente chamar, tá bom? Obrigado. Também quero agradecer o convite, agradecer a todos os ouvintes também, a todos que estão acompanhando a gente também pela rede social. Muito bem. Irmão Josué, que estava aqui na mesa, né, precisou sair. E aí eu mudei de posição aqui. Nós já estamos encerrando, né? Então, você que nos acompanhou pela internet, pelo Face, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter nos suportado até agora. Né? E semana que vem estaremos de volta, talvez com mais um tema, né? Semana que vem, vai ser uma semana antes da eleição, talvez a gente traga um outro tema relevante para estarmos tratando aqui, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, então, encerrando aqui pelo Facebook.